Olá, meu nome é Jefferson Evaristo, sou professor de língua portuguesa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e hoje vou falar sobre um pedaço, um recorte da minha tese, defendida agora em 2020, meu doutorado em língua portuguesa, e o recorte que eu trago hoje fala sobre o panorama das pesquisas em políticas linguísticas no contexto de português como língua estrangeira no Brasil. E aí, esse panorama foi traçado tendo como base as pesquisas que estão cadastradas no catálogo de teses e dissertações da CAPES, que está disponível, uma plataforma brasileira, que está disponível e que supostamente é um repositório de todas as teses e dissertações que foram defendidas no âmbito dos programas de pós-graduação do Brasil e que ficam disponibilizadas publicamente como uma espécie de repositório realmente em que é possível termos não só uma visão do tipo de produção que está sendo realizada, mas essa visão sendo tida a partir de recortes. Então, eu posso ter, por exemplo, um recorte cronológico, eu posso ter um recorte por programa de pós-graduação, eu posso ter um recorte por tese, por dissertação, pelo ano, pelo orientador. Enfim, há uma série de filtros, mecanismos de busca para fazer uma investigação nesse catálogo de teses da CAPES. E aí, como uma das partes da minha tese, eu fiz um recorte observando as pesquisas realizadas sobre políticas linguísticas no Brasil. E aí, a primeira busca realizada acerca das políticas linguísticas mostra que há um total, até a data de feitura da pesquisa, que foi no final de 2019, no mês de novembro de 2019, havia o registro de 221 trabalhos sobre políticas linguísticas cadastrados no catálogo de teses da CAPES. Quando se aplica como filtro a área de avaliação de linguística, letras e artes, e aí isso exclui, por exemplo, os trabalhos de políticas linguísticas que eventualmente estejam, por exemplo, nas ciências sociais, na psicologia ou em algum outro campo de saber um pouco mais correlato. Aplicando o filtro para linguística, letras e artes, nós chegamos a um total de 177 trabalhos sendo realizados em políticas linguísticas no Brasil. Esse primeiro panorama mostra que, na realidade, a compreensão de políticas linguísticas que é tida no Brasil, compreensão que pode ser observada a partir das pesquisas realizadas, é uma compreensão bastante ampla, bastante plural dos tipos de trabalho que estão, digamos, sob o guarda-chuva de uma pesquisa em políticas linguísticas. Então, para manter a definição clássica de políticas linguísticas de Calvé, por exemplo, alguns desses trabalhos não poderiam estar efetivamente ditos como sendo de políticas linguísticas. E aí a gente pode compreender e pensar, por exemplo, que somente a definição do Calvé não será suficiente, que ela pode ser ampliada, modificada, atualizada por outros pesquisadores, o que é perfeitamente possível. Foi mais ou menos um filtro que eu fiz na pesquisa, tomando como base as políticas linguísticas de promoção e internacionalização da língua portuguesa do Brasil, a partir das revistas acadêmicas, a partir do panorama de produção científica que era dado a partir das revistas acadêmicas, especificamente aqui no Brasil, das revistas do Qualis A, do A1 e do A2, da avaliação da CAPES, do Qualis da CAPES, E aí, retornando, como eu disse, dentro desse filtro de linguística, letras e artes, nós temos 177 pesquisas que foram realizadas em políticas linguísticas no Brasil. Desses 177 trabalhos, quando a gente observa
resumo, título, sumário, etc., e ver aqueles que têm pertinência à área de português de língua estrangeira, nós ficamos no final com 36 trabalhos sendo pertinentes às políticas linguísticas em português como língua estrangeira, ainda tomados de uma maneira ampla. Então, por exemplo, aqueles trabalhos de política linguística que falam sobre currículo de língua espanhola não entram nesses 36, mas entram nos 177 que são de toda a área de linguística, letras e artes. Os trabalhos relacionados a currículo de língua inglesa, materiais didáticos, etc., não entram na conta dos 36 porque não são especificamente de português de língua estrangeira. Então, quando nós pensamos em políticas linguísticas, nós temos 177 trabalhos na avaliação da grande área de linguística, letras e artes. Desses, 36 apenas serão relacionados de alguma maneira à área de português de língua estrangeira. Ainda assim, as temáticas, como eu disse, são bastante amplas. Então, por exemplo, nós temos 6 trabalhos, e aí as nomenclaturas desses agrupamentos temáticos são minhas. Nós temos, por exemplo, 6 trabalhos que tratam de estudos discursivos, identidades, representações, etc. Outros 3 que são tidos como estudos a partir de países africanos, como, por exemplo, questões relacionadas ao português de Angola, algumas coisas nesse sentido. 3 sobre planejamento, ciência e organização linguística, naquela dicotomia mais habitual do Calvé. 3 sobre ensino de línguas estrangeiras. 6 sobre formação de professores e prática docente. 3 sobre ensino de língua para estrangeiros. 2 sobre currículos, ementas e cursos. 5 estudos a partir de instituições públicas, estudos sobre a atuação de instituições públicas, como, por exemplo, universidades que aplicam o CELPE-BRAS, que trabalham com o programa PEC, PEC-G, enfim. 1 sobre políticas linguísticas aplicadas à tradução. 2 especificamente só sobre o exame CELPE-BRAS. 1 sobre fonética, fonologia e descrição de pronúncia. E 1 sobre história das políticas linguísticas. Como nós podemos ver, há um panorama realmente bastante amplo que coloca sob o mesmo guarda-chuva, por exemplo, estudos de tradução com estudos de pronúncia, com estudos de proficiência do CELPE-BRAS, com estudos de currículos, com estudos de formação de professores, de ensino de línguas, com estudos de identidade, representações, planejamento, censo linguístico e etc. Ou seja, há uma relativa variedade nas temáticas que são associadas às políticas linguísticas, de forma que, hoje no Brasil, no contexto de políticas linguísticas de português como língua estrangeira, nós não temos, digamos, uma área temática que possa ser tida como a área de pesquisa, a área de estudo, a área consolidada, ou alguma coisa nesse sentido. Nós vimos, por exemplo, que de 36 trabalhos relacionados a essa área, nós podemos subdividi-los mais ou menos em 12 grupos ou subgrupos, se eu posso dizer assim. Ou seja, chama a atenção que esse panorama mostra que o conceito de políticas linguísticas, de alguma maneira, está bastante diluído, está bastante fluido nas pesquisas sobre português como língua estrangeira no contexto da pós-graduação do Brasil. De uma maneira geral, são temáticas generalizantes. As políticas linguísticas são tidas quase que como um pano de fundo para qualquer outra discussão que possa ser associada. Esse é o recorte que eu trago hoje, no meu pequeno tempo de 10 minutos. A tese, dentro de alguns dias, já estará disponível no banco de tese e dissertações da UERJ, e lá vocês poderão observar não só esse recorte, mas o recorte mais ampliado, observando, por exemplo, português como língua estrangeira, português como língua não materna, internacionalização da língua portuguesa, e uma análise específica aprofundada a respeito das políticas linguísticas de promoção e difusão da língua portuguesa, tomando como base os planos de ação específicos desse cenário, elaborados pela CPLP, pela Comissão de Países de Língua Portuguesa, o Plano de Ação de Brasília, o Plano de Ação
de Lisboa e o plano de ação de Dili. Na tese será possível observar isso com um pouco mais de amplitude. Deixo a referência, deixo o link na página da pós-graduação em Letras da UERJ, nos trabalhos que foram defendidos, vocês poderão observar e ter uma visão mais ampla da pesquisa que foi realizada. Agradeço a atenção, agradeço aqueles que participaram e que eventualmente tenham visto esse vídeo. Espero encontrá-los em outras ocasiões. Espero haver interlocução entre a minha pesquisa e as percepções que eventualmente vocês possam ter. Obrigado.